Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão, pessoal aqui da live? Uma boa noite, pessoal que vai assistir a aula gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pedro, o que nós estudaremos na nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é destinada a tempo e local do crime. Tempo e local do crime, nós vamos trabalhar conceitos, alguns exercícios eu irei resolver com vocês, esses exercícios, e ao final do nosso encontro de hoje, eu quero que você tenha uma percepção, que você saia dessa aula e fale assim, caramba, definitivamente eu entendi no que consiste, o que é, quando é considerado, qual teoria será adotada quando estamos a tratar de tempo e local do crime. Fechou? Vocês estão prontos? Então bora, 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 bora. Bom, aqui meu time vai aparecer meu Instagram. E o meu Instagram é o mecanismo mais rápido que você tem para entrar em contato. Então se pintou alguma dúvida dessa aula e você quer mandar, manda lá no Instagram. Pedro, você disse tal coisa e eu fiquei em dúvida. Me ajude, solucione este meu imbróglio. Eu falo pra já e a gente bate um papo nas redes sociais, fechou? Vamos lá, sem mais delongas, porque conteúdo bom é conteúdo rápido. Olha só, te coloco um pouquinho pra cá que tava comendo ali, né? Tempo do crime. Nos termos do artigo 4º do Código Penal, eu tenho lá uma classificação normativa. E diz o seguinte, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro o lugar do resultado. Perfeito! Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Essa é a teoria que está no artigo 4º do Código Penal, que nós vamos destrinchar item por item. E aí? Qual é a segunda provocação que eu coloco? Pedro, beleza. Você me ensinou que no artigo 4º eu considero o tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Ainda que seja outro momento do resultado. Até aí, check. Podemos avançar. Como decorrência do princípio da legalidade, aplica-se em regra a lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Olha só, como decorrência do princípio da legalidade, aplica-se em regra a lei penal vigente à época da realização do fato criminoso. Fato esse é ação ou omissão, crime comissivo ou omissivo. Beleza? Pedro, isso aqui não é uma regra que a gente aprende muito lá no processo penal? Claro! E aqui nós temos o brocado, o termo em latim tempus regi actum. O tempus regi actum também está presente no tempo do crime, no artigo 4º. Só que o seguinte, Pedro, eu aprendi alguma coisa na faculdade que não é sempre assim. Não é sempre assim. Que em decorrência do princípio da legalidade eu vou aplicar a lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Eu acho que tem algumas hipóteses aí que eu lembro de forma remota que eu posso retroagir a lei para beneficiar o réu. Será? E aí você percebe que nós colocamos a expressão em regra. Porque de fato há movimentação. Ó, pra cá aqui, ó. E aqui vou colocar um pouquinho mais pra cá também. Isso. Olha só. Excepcionalmente, no entanto, será permitida a retroatividade da lei penal para alcançar fatos passados, desde que benéfica ao réu. E aqui nós colocamos um alerta muito grande. Esse alerta que vai fixar vocês a aula de hoje. É possível que a lei penal se movimente no tempo. Olha que legal, Pedro. Então, nós temos como regra
que aplica-se a lei penal no momento da ação ou omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Em regra. Porque nós temos a exceção. Se nós temos uma regra, nós temos a exceção. E a exceção diz, olha, essa lei ela pode se movimentar no tempo para beneficiar o réu. Damos o nome desta movimentação de extraatividade. Extraatividade da lei penal. Olha aqui, vou colocar em vermelhinho. Extraatividade da lei penal. Esta extraatividade penal, ela é gênero, do qual eu tenho como espécie duas. Lembra a definição de crime? Não o conceito analítico, não o conceito formal, o conceito material, mas a gente confunde. Infração penal é gênero, do qual são espécies crime e contravenção penal. A extraatividade é gênero, do qual são espécies a ultraatividade e a retroatividade, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. O que seria ultraatividade? Ultrapassa o momento do crime. Vai pegar lei lá na frente, ela ultrapassa. Olha a mão ultrapassando aqui, ó. Vou pegar. Ultrapassou. Olha só, Pedro, não estou entendendo. Vai entender. E vou ter que colocar para cá porque eu posicionei a câmera mal aqui, hein? Olha só. Ultraatividade. A lei penal revogada continua sendo aplicada para os fatos praticados na sua vigência, pois a lei revogadora é prejudicial ao réu. Aqui está claro. A lei penal revogada continua sendo aplicada para os fatos praticados na sua vigência, pois a lei revogada é prejudicial ao réu. Olha ela ultrapassando, galera. Olha ela ultrapassando a sua vigência. Ultraatividade. Pedro, me dá um exemplo, filho de Deus. Olha aqui. Espera aí que sumiu. Agora. Pensem o seguinte. Olha a lei A. Essa lei A, eu vou até colocar aqui, ó. Tentar subir aqui. Essa lei A, ela tinha uma pena de 1 a 4 anos. Então, no momento da ação ou da omissão, o crime, que chamava crime A, previa um preceito secundário de 1 a 4 anos. Só que a lei A, antes do julgamento da minha ação penal, ela foi revogada. E ela foi revogada pela lei B. E no momento da sentença, aplicava-se a lei B. Lei vigente, lei cogente. Só que a pena da lei B, ela é uma pena de 3 a 8. E agora, excelência? Você aí do outro lado da tela, me diga e fundamente, você aplicaria ao réu a pena da lei A ou a pena da lei B? Ai, Pedro, eu vou aplicar a pena da lei A porque é mais favorável ao réu. Mas como que você fundamenta isso dentro da teoria do tempo do crime? Olha, nós acabamos de mencionar. É a hipótese de extraatividade em sua modalidade ultraatividade. Olha só, a lei ela ultrapassa a sua vigência para beneficiar o réu, pois a pena imposta na lei revogadora, ela é uma pena um tanto quanto mais severa. Ah, entendi. Quer dizer que ultraatividade eu ultrapasso. A retroatividade eu faço o movimento temporal avesso. O contrário. Como assim, Pedro? E aqui a gente apaga por isso aqui porque a gente já estudou esse lado. Então eu vou colocar aqui, tchum. Agora nós vamos no quadrante da direita. A retroatividade. A lei penal revogadora é aplicada aos fatos pretéritos à sua vigência, pois é mais benéfica quando comparada à lei revogada. E aqui nós vamos trazer também um exemplo de lei A e lei B. Eu gosto de construir slide com vocês,
durante a aula. Para quem tem aula comigo sabe que eu não trago assim geralmente muita coisa pronta. Mas nesse espaço que nós temos para as gravações da live, eu acho mais produtivo já trazer as informações pré-consignadas. Olha só. Agora eu tenho uma lei A que ela é mais gravosa. 3 a 8 anos. No momento da sentença, vigia a lei B, que traz uma pena de 1 a 4 anos. E agora? Ah, não, Pedro, agora eu sinto muito, porque é o tempo da ação ou omissão. Então vou aplicar a lei A. Não! Você pode fazer o movimento da extratividade da lei penal. Não pode? Pode. Só que você está pegando a lei nova e jogando lá para trás, para a data do fato. Olha ela retroagindo. Movimento da retroatividade. Ah, agora ficou fácil, Pedro Show. Pedro Show na área. Ficou fácil. E agora? Agora surge essa pergunta. Quando uma infração penal se considera praticada? A lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Qual teoria nós vamos adotar, meu time? Eu tenho 3 teorias. Eu tenho a teoria da atividade. E pela teoria da atividade, o crime considera praticado no momento da conduta. Teoria da atividade, eu vinculo a momento da conduta. A segunda teoria que nós temos é a teoria do resultado. A teoria do resultado, ou algumas doutrinas intitulam como teoria do evento, nós vamos pegar por óbvio. Eu juro aos senhores que é o momento do resultado. E por fim, eu tenho a teoria mista, ou também conhecida como teoria da ubiquidade. E essa teoria mista, ela vai misturar as duas teorias antecedentes. Ou seja, considera-se praticado o crime ou a infração penal no momento da conduta ou do resultado. Beleza? E aí, meu time? Agora eu vou perguntar aos senhores. Qual é a teoria que nós adotamos no Código Penal? E agora? Qual é a teoria? Foi o primeiro artigo de lei que nós lemos. Olha aí de novo, galera. Boa! Isso aí, meu time! Boa! Ó, teoria da atividade. Porque o artigo 4º do Código Penal diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Muito bom, top demais. Topzera. Teoria da atividade. Beleza? Tava muito fácil, né? Agora eu vou dar uma complicadinha na vida de vocês. Candidato, candidata. Em linhas gerais, conceitue o princípio da coincidência, congruência ou simultaneidade. E aí, meu time? Em linhas gerais, candidato, candidata, conceitue o princípio da coincidência, congruência ou simultaneidade. E aqui eu trouxe essa linda mensagem que eu já tinha trabalhado com vocês numa outra aula, que é a tal da dica ninja. Olha só, princípio da coincidência, congruência ou simultaneidade. O que significa isso? Considerando o teor do artigo 4º do Código Penal, todos os elementos do crime, que são, pelo conceito analítico, fato típico, ilícito e culpável, devem estar presentes no momento da conduta. Ai, Pedro, como assim? Como assim? No momento da conduta?
Prestem atenção. Essa pergunta cai demais, tá? Já até virou arroz com feijão já. Vamos lá. Case. Pedro, com 17 anos e 11 meses de idade, desfere tiro letal em Tícia. Ocorre que Tícia foi socorrida e levada ao hospital, mas faleceu em decorrência do disparo 3 meses após a sua internação. Pergunta: esta conduta de Pedro, não este Pedro que vos fala, esse Pedro do enunciado. O Pedro aí, ele vai responder por homicídio? Crime de homicídio? Sim ou não? Homicídio qualificado, doloso. E aí? Olha, nós aprendemos que vale a teoria da atividade. Considera-se o crime praticado no momento da conduta. E nós acabamos de aprender que pelo princípio da coincidência, congruência ou simultaneidade, eu preciso ter todos os elementos do crime. Então, fato típico, ilícito e culpável. E aí eu vou perguntar para os senhores. Fato típico. Como substrato do crime, eu tenho conduta? Tenho. O Pedro matou a Tícia. Tenho conduta. Eu tenho conduta dolosa, a conduta pode ser dolosa ou culposa, ato voluntário. Beleza, dolosa. Fiz conduta. Teve resultado naturalístico ou jurídico? Teve, naturalístico. A vítima morreu, tem o corpo da Tícia, exame necroscópico, laudo, certidão de óbito, tudo perfeito. O resultado se deu pela minha conduta? Sim, nexo causal presente. Tem tipicidade formal e material? Tem, artigo 121 do Código Penal, e a vida é um bem jurídico materialmente significante. Então eu tenho fato típico. Dá para dizer que o Pedro agiu em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito? Há alguma excludente de ilicitude? Não! Então eu tenho fato típico e ilícito. Agora precisa ver se eu tenho fato culpável. O Pedro, ele tinha imputabilidade penal? Pedro, eu acredito que não. Porque no momento da ação ele tinha 17 anos e 11 meses. Ou seja, ele era menor de 18 anos. Ele não pratica crime, ele pratica ato infracional equiparado ao crime de homicídio. Pedro, então pelo princípio da coincidência, ele não vai ter a terceiro substrato, que é a culpabilidade. Sim, ele não tinha imputabilidade penal. Então não será crime. Olha, seria fato, infração. O que seria, galera? Ato infracional equiparado a crime. Show de bola? Por quê? Porque considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. No momento da conduta, ele tinha 17 anos e 11 meses. Ufa! Pesado, hein? Assim que é bom. Fosse leve, não teria graça. Cuidado, tá, galera? Próximo tópico. Cuidado. Eu tenho um verbete, uma súmula do STF, que é a 711. E ela diz o seguinte: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pedro do céu. Como assim? A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação ou permanência da conduta criminosa. Eu trouxe aqui uma lição, e aqui a gente faz a leitura para ambientar vocês no que consiste cada uma dessas modalidades. Seguinte:
Configura-se crime permanente aqueles cujo momento consumativo se prolonga no tempo. Como exemplo, sequestro, enquanto a vítima for mantida com a sua liberdade privada. Considera-se prolongado o momento da consumação. E o crime continuado, que é algo mais comum aos senhores, é quando tem vários crimes que são cometidos nos termos do artigo 71. Identidade de fato, meio de execução, conexão de tempo, todos aqueles ingredientes que estão no artigo 71. Então, olha que legal. Olha que legal. Para os crimes permanentes e continuado, afere-se o tempo do crime quando cessada a continuidade ou permanência. E aqui, Pedro, quer ver? Eu vou até colocar com vocês, não tem problema, porque eu quero deixar bem claro. Vamos tentar fazer assim? Algo bem rapidinho, tá? Algo bem rapidinho. Então, Pedro com 18 anos compra e armazena drogas em sua residência. Tal conduta se deu em, vamos colocar uma data aqui, dia 17/4/2020, quando Pedro, com 18 anos, compra e armazena drogas em sua residência. Tal conduta se deu em 17 de abril de 2020, sendo tipificada tal conduta como crime de tráfico de drogas, com preceito secundário de, vou colocar qualquer pena aqui, tá, galera? 2 a 5 anos de reclusão e multa. Nem vou colocar multa. Ocorre que Pedro foi preso em flagrante em 17/4/2023, quando já figurava a lei nova, aumentando a pena do tráfico para 5 anos a 15 de reclusão e multa. Pergunta: qual lei aplicar? A, vamos colocar assim, lei A. B, lei, fazendo agora, improvisado, lei A, lei B. A lei A eu tô pegando aqui, eu vou dar aqui, ó, Ctrl C, ela tinha uma pena de 2 a 5. E a lei B, vou colocar assim que fica melhor, ó. E agora, meu time do coração, meu time amado? Qual vai ser a... Ah, Pedro, pela teoria da atividade, é no momento da ação ou omissão. Aqui, ó, os elementos nucleares, o tipo penal, a compra e armazenamento se deu em 2020, quando vigia a Lei A. Então eu vou aplicar a Lei A, só que cuidado, qual é o crime que nós estamos a tratar? Crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico... Olha a pegadinha maldosa, maldosíssima. O crime de tráfico de arma... também o crime de armas também é permanente. Mas o crime de tráfico de drogas, ele é um crime permanente. Permanente, o que acontece? Eu prolongo o momento da consumação. Então, olha que legal. Como era tráfico de drogas e o Pedro só foi preso em 2023, quando já vigia a lei nova... Qual é a pena que vai incidir a Pedro? A pena do crime mais grave. Olha que pegadinha! Ainda que prejudicial ao réu. Ainda que prejudicial ao réu.
Tranquilo aqui? Boa, isso aí, top! Gabaritando. Passamos agora, meu time, para o bloco 2, que é lugar do crime. Agora é tranquilo também. Agora é tranquilo. Vem comigo que agora é tranquilo. Prestem atenção. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Olha que legal. Vou ler mais uma vez. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E agora eu pergunto aos senhores, com base na nossa redação, ao lugar do crime, eu aplico a teoria da atividade, eu aplico a teoria do resultado, eu aplico a teoria da ubiquidade. Lembrando que a teoria da atividade vai vincular o crime ao momento da conduta. Do outro lado, a teoria do resultado ao resultado e a teoria da ubiquidade, tanto faz momento da conduta ou do resultado. Qual? Qual? Olha o spoiler aqui na questão. E aqui eu trago para os senhores. Quando nós pensarmos em lugar do crime, nós vamos pensar em teoria da ubiquidade. Porque o próprio artigo 6º já nos diz, olha, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Tranquilo? E aqui, meu time, olha só uma observação aqui. Só uma observação. Se no Brasil, isso aqui é importante, mas é muito avançado, mas para vocês vale. Se no Brasil ocorre somente o planejamento ou a preparação do crime, o fato em regra não interessa ao direito brasileiro, salvo quando a preparação por si só caracterizar crime, por exemplo, a lei de terrorismo, crime de associação criminosa, como eu deixei aí no slide. Então prestem atenção. Eu planejo praticar um crime lá em Portugal, olha aqui o mapinha. E eu planejo esse crime aqui no Brasil. É óbvio que o planejamento é dentro da fase do intercrime, está dentro da cogitação, fase interna. Ninguém vai saber, a não ser que eu exteriorize. Mas se eu começar a preparar e eu quero praticar um crime lá em Portugal, em tese esse fato não tem relevância para o direito brasileiro. Salvo se aquela conduta caracterizar crime, um mero ato preparatório. Exemplo, crime de terrorismo, crime de associação criminosa. Tranquilo, o microfone está mais torto do que eu. Tranquilo. E aqui eu fiz essa brincadeira também na última aula e eu refaço porque eu gosto muito dessa música. Que diz, e la verdad es que no soy tan fuerte como eu pensava. E essa música marca a nossa geração. Por quê? Quando você acha que você estudou boa parte do conteúdo, eu venho com essa pergunta que acaba com a felicidade de cada um dos senhores. Crime, você sabe definir? Crime à distância ou de espaço máximo? De crime em trânsito e crime plurilocal? Socorro, Deus. Você sabe me dizer a diferença de crime à distância ou de espaço máximo entre crime de em trânsito e crime de trânsito não, e crime plurilocal? Eu trouxe para vocês esse mapinha para ver se a gente fixa também de uma vez essas regras. Bora lá. No primeiro quadrante, crime à distância ou de espaço máximo. O que significa? O crime à distância ou de espaço máximo é o crime que percorre território de dois países soberanos. Olha só, países independentes, galera, países soberanos. Exemplo, Brasil e Argentina.
Se a conduta ela passa pelo território, se ela começou na Argentina, resultado no Brasil, não importa, porque para este caso, como lugar do crime, eu vou aplicar a teoria da ubiquidade. E o que significa a teoria da ubiquidade? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a sua omissão, no todo ou em parte, bem como onde deveria se produzir ou se produziu o resultado. Se eu tenho um crime que passa pela Argentina e o resultado é no Brasil, ou a ação é no Brasil com o resultado na Argentina, pouco importa, porque haverá incidência do interesse da lei nacional brasileira. Aplico a teoria da ubiquidade. Boa! Crime em trânsito. O crime percorre território de 2 ou mais países soberanos. Olha, crime à distância de espaço máximo, eu consigo delimitar. O crime em trânsito ele vai passando de 2 ou mais países. E aí, qual é o exemplo que eu trouxe? Aqui, ó, Brasil, Argentina e Uruguai. Da mesma forma, meu time, eu vou aplicar a teoria da ubiquidade. E se o crime chegar ao Brasil, quer na sua ação, quer no seu resultado, haverá interesse nacional. Show? Crime em trânsito. Crime plurilocal. O crime percorre 2 ou mais territórios, só que agora eu não estou a tratar, não estamos falando de países soberanos, mas agora eu estou em territórios do mesmo país. Se for uma cidade só, não tem interesse, né? Todo mundo sabe, é o local. Mas aqui eu tenho um crime plurilocal, local de localidade. Logo, é um crime que vai passar, o sequestro começa em São Paulo, passa pela Bahia e termina no Rio de Janeiro. Nossa, que caminho estranho que ele fez, sequestrador. Mas você pode ser. E aí, meu time? Agora eu não vou caminhar para o Código Penal. Se é um incidente interno de territorialidade, eu vou buscar a resposta dentro do Código de Processo Penal. E o artigo 70 do CPP, que nós estudaremos numa aula própria, diz: a teoria do resultado. A competência será, em regra, determinada pelo local em que se consumar a infração. Nesse caso, se a consumação foi só lá no Rio de Janeiro, no caso do sequestro, lembra que eu prolongo a consumação, vai ser a competência do Estado do Rio de Janeiro para o julgamento e análise desta ação penal. Tranquilo? Já tem questão na tela. E logo, meu time, a gente pode finalizar fazendo essa brincadeira de lugar e tempo do crime, que isso aqui todo mundo já viu, né? Mas eu faço porque é algo que marca vocês. Quando eu pensar em estudo de direito penal, é uma luta gostosa de ser lutada, de ser travada. Mas quando eu pensar em lugar e tempo do crime, eu estou pensando em luta. E eu sempre começo pela teoria: lugar, ubiquidade, tempo, atividade, luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Não erra mais. Vamos ver como essas questões são cobradas, meu time? Vamos ver como essas questões são cobradas na prática. Na prática. Bora lá. Questão primeira na tela. Essa questão, deixa eu abrir aqui para nós. Deixa eu colocar aqui de ladinho, senão não vai lateralizar um pouco mais. Banca para juiz substituto do Paraná, 2023. Banca pesada, não é? Pô, magistratura, Paraná. Como é que se aplicou a questão lá no Paraná? São teorias adotadas pelo Código Penal em relação ao tempo e lugar do crime. E aqui ele bagunçou, né? Porque ele só mudou um pouquinho o nosso macete, mas é respectivamente. Então ele quer primeiro tempo e depois lugar. Tempo, nós sabemos que é a atividade. Então essa aqui tem a letra A tem atividade, a letra B tem atividade. A alteridade não, a alteridade é o direito penal não se preocupa com a autolesão.
O crime, não existe crime de suicídio pelo princípio da alteridade. Anterioridade da lei penal também não. Lei prévia, lei certa, lei escrita, legalidade. Temporariedade não. Depois nós vamos estudar mais à frente. Agora eu preciso saber se o lugar está afeto à territorialidade ou ubiquidade. Ah, Pedro, luta, lugar, ubiquidade. Show, olha a questão da prova dada. Dada não, né? Porque agora vocês estão habilidosos, mas antes poderia ser uma questão muito difícil. E se tornou fácil agora, é porque a aula rendeu alguma coisa aos senhores. Letra C, gabaritaço, mas calma que a gente vai apertar o cerco aqui. Próxima questão para inspetor penitenciário, também 2023. A questão está na tela. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ou deixa eu ver se eu jogar aqui pro lado ela vai descer. Aqui. Beleza. Na data de 10 de janeiro de 2023, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo, João da Silva foi baleado ao reagir a um assalto praticado ao Polimar de Castro. A vítima foi encaminhada ao hospital universitário situado em Vitória, Espírito Santo, porém, mesmo após o empenho da equipe médica, faleceu no dia 30 de janeiro de 2023. De acordo com o Código Penal, acerca do tempo e lugar do crime, é correto afirmar que considera-se praticado o crime no dia... Essa aqui não precisa nem para as alternativas, galera. Não foi o enunciado que nós fizemos? A conduta, dia 10. Resultado, dia 30. Eu vou considerar conduta ou resultado. Considera-se praticado o crime, teoria da atividade, tempo do crime. Se eu estou trabalhando o tempo do crime, é dia 10 de janeiro. Olha que sacanagem isso aqui, nas alternativas só tinha uma com 10 de janeiro. Que é sempre quando é assim, geralmente você fica pensando em tirar. Fala assim, uma só com 10? Deve ser 30. Deve ser 30. E olha que legal, dia 10 de janeiro, ainda que seja outro o momento do resultado, é o artigo 4º do Código Penal, primeiro slide que nós vimos na nossa aula de hoje. Beleza? Ah, top, né? Nem li as outras, hein? Próxima questão. Depois eu preciso arrumar isso aqui, porque ficou muito ruim. Vamos lá. Para delegado de polícia da 2023 aqui em São Paulo. Prova VUNESP. Vamos ver a questão. O indivíduo está sendo processado ainda em fase de instrução em primeiro grau. Neste momento, nova lei é publicada e entra em vigor, estabelecendo novas regras de progressão de regime para execução da pena. Essas novas regras em relação a esse indivíduo específico, letra A. Então vamos lá. O indivíduo está sendo processado ainda em fase de instrução em primeiro grau. Nesse momento, nova lei é publicada e entra em vigor, estabelecendo as regras sobre progressão de regime para execução da pena. Letra A. Serão aplicadas independentemente de serem mais benéficas, tendo em vista que ainda não transitou em julgado. Serão aplicadas independentemente de serem mais benéficas, tendo em vista que ainda não houve sentença. Não serão aplicadas. Apenas serão aplicadas se lhe forem mais benéficas. Letra E. Serão aplicadas independentemente de serem mais benéficas, tendo em vista que ainda não houve início da execução da pena. E aqui é um ponto, senhores e senhoras. Difícil essa. Isso é. Essa é mais dolorida. O processo está em andamento. Ao tempo da ação havia uma regra. E durante a persecução penal, nasce uma nova regra para a progressão de regime. Progressão de regime é norma de direito material ou processual? Se for processual, é tempus regi acto. Vai valer a norma nova. Se você considerar que progressão de regime é direito material, aí eu vou aplicar esta atividade. E aí?
Progressão de regime, galera, é direito material, tá? Afeta a liberdade. Então eu vou aplicar a extratividade. Então, se eu vou aplicar a extratividade, eu preciso esperar trânsito em julgado? Não. Eu vou aplicar só porque não houve sentença? Não. Eu vou aplicar, se for benéfico ao réu, vai retroagir normas de direito material. Então, não serão aplicadas? Imagina. A lei fala se essas novas regras são boas ou são ruins, que provinha maldosa essa. E não, Pedro, não falou. Nova lei é publicada e entra em vigor. Eu não sei se ela é boa ou ela é ruim. Opa! Então eu vou aplicar se ela for mais benéfica. Pedro, não entendi. Primeira coisa, para você ver se tem retroatividade ou não, você tem que saber se é norma de direito material ou processual. Se está afeta a normas de procedimento ou se tem a ver com direito material e, em última análise, a liberdade do réu. A progressão de regime é de direito material, então eu vou aplicar a extratividade. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, se for direito material. Aqui não é direito material, então vai retroagir, salvo se beneficiar o réu, letra D. Perfeita letra D. Top, 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 top. Agora, meu time, a tal questão bomba. Questão bomba. Estão preparados para a questão bomba? Bora fazer a questão bomba. Aliás, deixa eu só colocar aqui que depois vou pegar um slide para fazer com vocês a questão bomba. Vou colocar assim, questão. Vai aparecer o quadrinho ali que eu não salvei com a... Isso, olha aqui. Vamos lá. Vou um pouquinho para cá. Beleza. Eu vou ler com os senhores. Caio, após uma briga com a enteada Mévia, de 13 anos, com quem residia, essa prova também foi para escrivão da VUNESP 2023. Polícia Civil São Paulo. Então, Caio, após uma briga com a enteada Mévia, de 13 anos, com quem residia, ao não admitir ser contrariado por uma mulher, desfere contra ela vários golpes de faca, com o intuito de matá-la. Referida agressão ocorreu em 22 de junho. Mévia foi levada ao hospital, onde passou por cirurgia e permaneceu internada por 3 meses. No entanto, faleceu por complicações decorrentes da violência sofrida em agosto de 2022, quando já contava com 14 anos. Considerando o tipo do homicídio, com todas as suas modalidades, bem como que a qualificadora da idade da vítima por ser menor de 14 anos entrou em vigor no ordenamento jurídico em 22 de julho de 2022, embora a lei tivesse sido publicada em maio, mas com vacácio legis de 45 dias. Assinale a alternativa correta. E agora a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá. Data do crime. Vamos tentar desmistificar aqui. Data do crime. Quando foi? Ó, vamos lá. O crime ocorreu no dia... Não, é junho de 2022. Data do resultado. Quando foi o resultado, meu time? Agosto de 2022. Considerando o tipo penal de homicídio com todas as suas modalidades, bem como que a qualificadora da idade da vítima por ser menor de 14 anos entrou em vigor no ordenamento jurídico em julho. Então tá aqui no meio, né? Qualificadora. Julho de 2022. Só que ela foi publicada qualificadora. Ela foi publicada em maio. Então, vou colocar aqui, ó, publicação. Publicação da qualificadora.
Maio de 2022. Só que ela tinha vacácio de 45 dias. Assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos a conduta do Caio. Deixa eu deixar a conduta do Caio. Beleza, vou deixar a conduta do Caio. E agora eu vou trazer as alternativas. Olha o que a gente está fazendo na questão. Vamos ver. Quem sabe fazer alto faz ao vivo aqui, ó. Letra A. Caio praticou o crime de homicídio, incidida qualificadora pela idade da vítima, uma vez que ao tempo da consumação a lei que a introduziu já vigia. Prestem atenção. A qualificadora, ela passa a viger do momento da... A lei penal passa a viger no momento que ela é publicada ou depois que tem a vacácio. Vacácio é um período de adequação da sociedade para que a sociedade tome conhecimento daquela nova legislação. Não, Pedro. A qualificadora, ela vai valer a partir do momento que acabar, que transcorrer a vacácio. Então, a qualificadora começou a ter vigência prática, efetiva, em julho de 2023. Pela teoria da atividade, eu vou considerar a data do momento da conduta, ainda que outro seja o resultado. Então, a minha conduta, ela é do dia 20 de junho de 2022, ou seja, não incide a qualificadora. Então, essa aqui está errada, pois não incide a qualificadora. Bora para B. Caio praticou o crime de feminicídio, não incidindo a qualificadora pela idade, uma vez que ao tempo da consumação do crime, Mévia já contava com 14 anos. E aí, meu time? Caio praticou o crime de feminicídio, não incidindo a qualificadora pela idade, uma vez que ao tempo da consumação do crime, Mévia já contava com 14 anos. Não é essa a ideia. Letra... Calma, vamos para D. Caio praticou o crime de homicídio, não incidindo a qualificadora pela idade, uma vez que ao tempo em que praticou o crime, a lei que a introduziu não vigia. Ih, essa aqui tá boa, hein? A minha pergunta é, vocês estão vendo que tem homicídio de um lado, e a questão está me trazendo um outro dado, feminicídio. A pergunta é, o Caio matou a Mévia por ela ser mulher em decorrência de violência ou em decorrência de violência contexto doméstico familiar? Sim, porque ele não admitia ser contrariado por mulher, sendo ainda ela sua enteada. Então o crime ele é boa, quem falou aí top demais. Ela ainda, então eu estou dentro do crime de feminicídio. Eu vou cortar a letra D. Eu tenho agora de opção a letra C e a letra E. Vamos ver a letra E. Caio praticou o crime de feminicídio, incidindo a qualificadora. Nós já dissemos que não incide a tal da qualificadora. Logo, nós chegamos ao gabarito da letra C. E foi uma decisão unânime aqui, viu? Estou de parabéns. Caio praticou o crime de feminicídio? Não, incidindo a qualificadora pela idade, uma vez que ao tempo em que praticado o crime, a lei que a introduziu não vigia. Gabaritaço, letra C, de certo. Top! Bom demais? Meu time do coração. Com essas informações, nós encerramos a nossa live de hoje. Queria agradecer a vocês que participaram, como sempre, muito carinho, muita dedicação. Se ficou alguma dúvida,
não deixe de me chamar lá no Instagram, Pedro Andrade LR, que eu vou te responder no menor tempo possível, beleza? Bons estudos e até a nossa próxima live. Valeu, time!